Eu sou Pamela Carvalho, tenho 30 anos, sou filha da Vânia Maria e do Roberto Carlos. A Vânia é merendeira e o Roberto é segurança. E eu sempre gosto de me apresentar dessa forma, porque eu acho que diz muito sobre mim, de onde eu venho também e onde eu quero chegar. Eu tenho também 3 irmãos, Priscila, Pablo e Pedro. Então esse contexto familiar de uma família essencialmente negra, por formação sou historiadora, mestra em educação, mas sempre tive um interesse, um desejo e acabei desenvolvendo uma carreira que pensa a reeducação das relações raciais, especialmente nos contextos de culturas negras no Rio de Janeiro e no Brasil. O que se conecta também com a minha trajetória, a trajetória da minha família. Então sou uma mulher negra, favelada do Rio de Janeiro e que vive e trabalha pensando as culturas negras e o antirracismo. A minha trajetória acadêmica e profissional, eu acho que ajudam a gente a pensar um pouquinho também as trajetórias de várias mulheres negras, né, no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu costumo começar a falar do meu caminho a nível de estudos e formação a partir do ensino fundamental. Eu sou cria da escola pública. Estudei a vida inteira em escolas municipais, Escola Municipal Antônio Pereira, Escola Municipal Jaime Costa, e depois fui fazer o ensino médio no Cefet. E aí isso é um marcador na minha trajetória quando a gente fala de educação. Quando eu fui para o Cefet, me abriram várias oportunidades de estudo, de trabalho, de circulação na cidade, inclusive. E aí eu comecei a observar também que as minhas amigas e amigos do ensino fundamental, que não tiveram a oportunidade de ir para uma escola federal, como o Cefet, o Pedro II, tinham tido outras trajetórias a nível de educação e de trabalho, inclusive. Então, a partir da minha trajetória, eu penso muito o acesso à educação e como isso, de alguma forma, vai determinando também as oportunidades de trabalho para diferentes jovens que, às vezes, têm uma origem muito parecida. Depois do Cefet, e aí, essa oportunidade me foi apresentada na escola, no Cefet, fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde eu fiz o bacharelado e a licenciatura em História. Então, sou pesquisadora, historiadora e sou também professora de História. Fazendo justamente esse processo de me formar professora, me interessei mais ainda no campo da educação e fiz um mestrado também na UFRJ em Educação, no PPGE, onde fui orientanda da professora Giovana Xavier, que tem um programa chamado Intelectuais Negras, onde ela pensa justamente a importância da produção intelectual de mulheres negras. Em paralelo a essa trajetória acadêmica, como várias jovens faveladas de periferias, a gente tem que ir trabalhando e se chegando ali no mercado de trabalho. O meu primeiro emprego formal de carteira assinada foi como operadora de telemarketing, mas justamente essa trajetória acadêmica fez com que eu fosse para outros lugares também. E aí comecei a trabalhar no Museu de Arte do Rio como estagiária na parte de educação. Fui desenvolvendo um trabalho também logo no surgimento do museu. Foi muito legal ajudar a pensar a Escola do Olhar, que é o projeto de educação do MAR. Depois saí do MAR e comecei a trabalhar na instituição onde eu trabalho, que eu faço também a coordenação hoje, que é a Redes da Maré, que é uma organização da sociedade civil na Maré, que é onde eu moro. E aí eu sou responsável por um eixo, uma área que se chama Arte, Cultura, Memórias e Identidades. Então sempre soube que eu queria fazer alguma coisa na área das humanidades. E aí não sabia exatamente o quê. E aí quando estava no ensino médio, eu tive alguns professores, no campo da história, que me abriram a oportunidade de bolsa. Eu sempre fico falando sobre isso, sobre como oportunidades no campo da educação mudam vidas. E aí eu fui bolsista PIBIT, que é um projeto de iniciação tecnológica, iniciação científica, na área da história. E eu comecei a me interessar pela parte de pesquisa. Eu pesquisava gênero a partir da Promatre, uma maternidade que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí comecei a entender que pesquisando gênero, eu poderia ter uma visão melhor sobre como a gente tem uma sociedade machista, misógina e como é importante traçar estratégias para o combate disso. E aí comecei também a interseccionar essa questão de gênero com a questão de raça. E aí falei, é história. Vou seguir na área de história pensando raça e gênero. E porque também eu sempre entendi que só a pesquisa, sem essa possibilidade da gente falar sobre, da gente ensinar e aprender sobre, acaba esvaziada. Então eu fui para esse caminho de pensar a educação associada à história a partir dessa ideia de aprender, ensinar, poder compartilhar e ter esse objetivo de realizar mudanças na sociedade, pensando especialmente em questões de gênero e de raça. O meu trabalho traz uma coisa que é muito legal, que é uma possibilidade muito ampla, uma gama muito ampla de áreas, e de possibilidades de ação, Atualmente, eu desenvolvo um trabalho que é muito voltado para o território onde eu moro, e que tem justamente essa missão
de ter uma perspectiva que vai pensar arte e cultura associada às memórias, às identidades, mais especificamente da Maré, do conjunto de favelas da Maré. E aí, além disso, tem também um trabalho de pesquisa, né, enquanto cientista, pesquisadora na área da história, da educação e da cultura. Então, eu tento de alguma forma conectar essas áreas, né? Trazer também um pouco desses saberes acadêmicos para o território da Maré, articular esse trabalho que pensa a educação com o antirracismo, levar também para a academia, para a universidade, os saberes que estão nos nossos territórios, os saberes tradicionais. Então, essa perspectiva de cultura, educação, arte e território são as coisas que me movem nesse campo profissional. Eu acho que as minhas principais referências, e aí na vida, né, são os meus pais, Vânia e Roberto, numa perspectiva de formação política, porque são duas pessoas que não tiveram acesso à educação formal, mas que sempre foram muito politizadas e que sempre viram na educação uma possibilidade de mudança nas nossas trajetórias e nas nossas condições de vida. Então, eles são as minhas primeiras inspirações. Para além disso, tem outras pessoas, especialmente mulheres negras, que me inspiram muito. Uma delas é a Giovana Xavier, que foi a minha orientadora no mestrado. A professora Janete Ribeiro, que é também professora, trabalhou por muito tempo com educação básica, educação pensando adolescentes. A Zoilda Loreto da Trindade, que não está mais entre nós, né? Aqui na Terra, em vida, no seu corpo físico, mas que é uma educadora, uma intelectual, que inclusive criou o conceito dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que é um conceito que eu levo muito, né, na minha vida e na minha trajetória profissional. Tem também uma inspiração que é muito forte, que vem desse lado das culturas populares, né? Então, vovó Maria Joana Rezadeira, tia Maria do Jongo, né? Os grupos, né, de jongo, de uma forma geral, como o Jongo da Serrinha, Companhia de Aruanda, de Madureira, o Jongo da Lapa, que são grupos que de alguma forma trabalham e lutam pela permanência das culturas negras no Rio de Janeiro. Tem algumas inspirações também no campo do ativismo. Então, Eliana Souza, que é uma das fundadoras da Rede da Maré, é uma inspiração muito grande para mim enquanto mulher ativista. Dona Helena Edir, também cria da Maré, assim como Eliana, são também inspirações no ativismo. Jefferson Barbosa, do Perifa Connection, Raul Santiago, Renê Silva, que são pessoas também que são próximas, são amigos, e que eu acho que é importante também a gente se inspirar em pessoas que estão perto da gente e que de alguma forma desenvolvem, né, trabalhos e ações que podem nos inspirar e nos alimentar. Participar da exposição tem sido incrível para mim por vários motivos, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei super lisonjeada, faz um carinho mesmo no nosso coração, na nossa autoestima, né? E uma coisa que eu penso muito, a partir também desse caminho, né, de pensar e fazer cultura, arte, educação, é que as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, ao longo da nossa história e da história da arte, geralmente foram retratadas como objetos, né? A gente tem várias pinturas que tem título, né? Escrava negra, mulher negra com cesto na cabeça. Muito nesse lugar do objeto, né? De não ser reconhecido enquanto ser humano, de não ter a possibilidade de falar quem você é e de dizer, não sou escrava, sou uma mulher negra em situação de escravidão, escravizada. Então, infelizmente, a história da arte brasileira trata os nossos corpos de uma forma muito racista. Então, tá tendo a oportunidade de participar de um processo artístico que é justamente o oposto disso, que parte de um processo de escuta, de entender as nossas trajetórias, da gente poder escolher a roupa que a gente vai usar, como que a gente se sente bem, como a gente quer ser visto, é maravilhoso. Então, eu acho que, para mim, tem sido um processo maravilhoso, enquanto, inclusive, pesquisadora da área, mas eu acho que para a sociedade e para a história da arte brasileira também tem uma contribuição enorme de fazer aí uma flexão, uma mudança na forma como as pessoas negras são e foram tratadas ao longo da construção de várias das obras artísticas que a gente tem. Então, para mim, está sendo incrível. A juventude é um momento que eu entendo onde a gente pode plantar para colher lá na frente. Então, se eu pudesse deixar um recado, é isso. Viva! Faça esse plantio para quando você estiver mais velho começar a colher, pensando que os nossos plantios e as nossas colheitas são dificultados pelo racismo, mas vai plantando e vai vivendo. Para me encontrar em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter eu não falo tanto de trabalho não, é uma outra personalidade, mas quem quiser ir lá,
viver falando também de besteira, de felicidade, de família. Então, em todas as redes sociais, a Pamela Carvalho. Eu estou desenvolvendo um site também, onde eu vou compartilhar um pouco das minhas produções acadêmicas. Então, ele ainda não está pronto, mas já vai dar para acessar. Então, já podem anotar o endereço, que é www.apamelacarvalho.com.br. E também as redes sociais do Quilombo Etu, que é esse coletivo de educação antirracista, Quilombo com Q mesmo, Etu, E-T-U, e as redes sociais da Redes da Maré, que é a organização da sociedade civil que eu coordeno, também em todas as redes, Redes da Maré. Falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Nilaisa, eu tenho 27 anos, sou moradora da Maré, sou educadora popular, dou aula, né, lá no pré-vestibular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Também estou me formando em letras, né, literatura na UFRJ e pesquiso memória a partir do Museu da Maré. Então, eu trabalho também, né, com a metodologia do teatro do oprimido e vou aí tentando entender minha vida e quem eu sou também a partir das minhas artes que eu faço. Se eu me entendo como artista, estou me entendendo como artista. A gente, então, definir se eu sou artista ou não, talvez a história vai fazer isso. Bem, uma das minhas maiores referências é a minha mãe, né? Não tem como eu não pensar quem eu sou, excluindo, né, as mulheres que cercaram a minha vida e ainda cercam. Então, minha mãe, minha madrinha, né, elas são referências porque são mulheres, né, que não tiveram estudo, são mulheres que trabalharam desde criança, mas que mostraram, né, que é possível, através do estudo, a gente transformar um pouco da nossa vida. Minhas redes de apoio acabam sendo, né, tipo, o lugar de militância que eu ocupo, né, no Fórum de Pré-Vestibular, na instituição que eu atuo também, e nesses lugares que eu vou transitando e vou conhecendo pessoas, né, tendo a arte também como um lugar de encontro, mas também a educação popular como um lugar de resistência. E aí eu vou construindo as minhas referências a partir do momento em que eu entendo que o meu território e as pessoas que compõem o meu território são importantes para a minha caminhada e a minha trajetória. Bem, contar um pouco do meu trabalho é meio complicado, mas vou tentar. Eu tento sempre trazer a minha perspectiva, a minha vivência, a minha experiência para a arte, né? A gente tem aí uma história da humanidade, né? Muito numa perspectiva eurocêntrica, né, numa percepção eugenista e um pensamento que embranquece nossas perspectivas de mundo. Então essa auréola intocável da arte, do que é arte, o que é o trabalho artístico e o fazer também, por muito tempo nos distanciou mesmo do lugar político de também contar nossas narrativas a partir de outras esferas. Então, falar um pouco da minha arte é não excluir, né, e evidenciar cada vez mais os processos que me atravessam, né? Meu gênero, minha classe social, minha cor, que por muitas das vezes é questionada, né? E meu território, porque o nosso corpo, ele é um território também que se limita, mas que também que a gente vai se percebendo e sendo percebida, a gente se coloca num espaço que a gente constrói sem entender que a gente está construindo, né? Bem, eu gosto de trabalhar muito com fotografia, né? Mas num sentido mais performático, né? De pensar como a imagem ela pode capturar algo do tempo, né? Mas aquela fatia do tempo ela pode ser transformada com as nossas mãos, com o nosso olhar, né? Então, gosto de trabalhar muito com a linguagem audiovisual também, com vídeo performances, e entendendo que se colocar de frente à câmera, né, se pensar enquanto um corpo que também é artístico, é entender que a gente pode ser vulnerável, né? E às vezes a nossa vulnerabilidade atinge e alcança pessoas que talvez estão pulsando ali, né, alguma vontade de também se expressar, mas que às vezes não consegue ter uma referência no sentido de identificação.
Então, para além da fotografia, do audiovisual, eu gosto de mexer muito com o que a gente entende como artes plásticas ou escultura, não sei, né? Mas é algo também que eu tô até revendo, porque há categorias da arte que a gente entende que pode ser técnica, porque é preciso também, mas eu acho que há categorias da arte que pode ser subvertida, né? Então, se eu tiver um cenário, materiais e um momento de pensamento e estudo e pesquisa sobre o que eu quero expressar, eu vou construir. E aí essa construção, ela pode não estar limitada a alguma categoria específica, se é escultura, se é arte plástica, se é arte visual. É isso, assim. Bem, eu estou muito feliz assim, por estar participando dessa exposição, né? Mais uma edição da exposição. Essa felicidade também vai passando por um processo que vem do final do ano, né? E aí a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que eu trabalho muito silêncio, né? Tipo, eu preciso de um lugar assim bem silencioso para ficar me confrontando, né? Nossos pensamentos. E aí, quando eu recebi a foto da Pamela Carvalho, né? Uma pessoa que eu admiro muito e também mora no mesmo espaço territorial, né, que eu fiquei muito feliz porque seria, de certa forma, na nossa vivência, uma retribuição, né, de presenteá-la, né, de endereçar algo meu a ela. O meu processo, né, para conceber essa arte, ele foi um processo demorado, né, mas porque eu também não gosto de fazer a concepção da primeira ideia e deixar a primeira ideia como se fosse algo determinante. Eu gosto de também experimentar e nesses experimentos eu vou vendo o que eu acho que é interessante ou não. Então, para pensar isso, né, eu tentei ali trazer um pouco de estruturas que são duais, né, que são binárias, como a nossa sociedade, né? E pensei, né, a questão das cores, a questão das formas, né, a questão dos símbolos e esses lugares que também podem ser reinventados, né? Então, peguei telhados de favela e coloquei no que seria o céu, peguei caixa d'água e coloquei no que seria o mar e resgatei um pouco da história da favela da Maré ali entre a década de 40 e 60, né, com as palafitas, que eram casas de madeiras fincadas na maré, né? Então, toda a simbologia das fases da lua, né? Pensando também como a ciência, ela também está ali colocada na arte, nesse lugar como a lua influenciando as marés, né? Então, toda a arte, ela pensa esses simbolismos, né? Essa historiografia, mas também como a Pamela, ela é um elemento central, né? Já que a arte, ela é feita a partir da pessoa. Sobre a mensagem que eu posso deixar para a juventude negra, né, para a juventude indígena ou afro-ameríndia e toda a juventude, né, que pode estar me assistindo em algum lugar, eu só quero que vocês cada vez mais tentem transformar o mundo a partir de qualquer coisa que vocês pensarem que é eficiente, né? Acho que quando a gente está trabalhando com arte, a gente nunca se sente capaz, né? A gente, por muito tempo, é deslegitimada, é questionada, né? É até confrontada se realmente é isso que a gente quer para nossa vida. Mas eu acho que quando a gente pode ter a possibilidade de ser os nossos sonhos, né? E ser as nossas lutas também, a gente consegue também filtrar o olhar e entender que há pessoas à nossa volta que pode ser uma rede de apoio, que pode também ser referência e inspiração. Então, uma perspectiva também de luta, porque falar não desistam ou corram atrás, eu acho que é um discurso muito meritocrático, né? E a gente sabe que existe uma sociedade aí capitalista, né? Que existe um crescimento aí do neoliberalismo, que existe também um lugar de venda dos nossos corpos, da monetização da nossa arte e de tudo que a gente faz. Então, pensar que o tempo ele pode ser uma categoria também não só cronológica, mas também subjetiva, né? E fugir desse tempo real para vocês terem um tempo de vocês sem comparar com o tempo de outra pessoa.
Então, sejam quem vocês queiram ser, sejam quem vocês já são, mas entendam também que o que vocês são não está determinado, né? A gente está nesse momento agora, vocês estão me ouvindo agora, mas daqui a alguns anos vocês podem perceber que toda a trajetória que a gente vai traçando na nossa caminhada, ela está sempre ligada, né, a um ciclo que é pensar o nosso passado para construir novas possibilidades de um futuro. Bem, acho que vocês vão me encontrar aí em muitos lugares, mas no sentido assim de que eu acho que a partir do momento que vocês estão me ouvindo, outras vozes estão ecoando aí na mente de vocês. Então, me encontrar nesse sentido, né? Saber que tudo que eu tô falando aqui não é a primeira vez que vocês estão ouvindo, né? Alguém em algum momento já disse algo parecido, ou algo do que eu falei engatilhou a mente de vocês a pensar sobre algum momento histórico da vida de vocês. Então, para me encontrar de uma forma mais profissional, ou no sentido da curiosidade, né, de saber quais são minhas redes sociais, eu trabalho no CEASM, né, que é lá na Maré, então Centro de Estudos e Ações Solidárias, Morro do Timbal. Então, se chegar lá, ou no Museu da Maré, ou em qualquer lugar da favela da Maré e citar o meu nome, eu acho que as pessoas vão conseguir, né, direcionar a minha pessoa. Mas minhas redes sociais é @nilaisa.luciano. Meu nome é um nome que eu construí, né, a partir de estudos linguísticos, então, mesmo que seja difícil a pronúncia, né, a escrita é Nlaisa.